o mercado do futebol nunca esteve tão inflacionado. As transferências atingiram valores estratosféricos e os salários já superam os de muitos CEOs de multinacionais. Quando o dinheiro chama, muitos jogadores parecem não conseguir dimensionar o peso da idolatria de uma torcida. E nesse cenário, as juras de amor e fidelidade aos escudos nunca soaram tão vazias. No Brasil, com certeza o lugar que eu só pensaria em Flamengo. Vamos falar sobre 4 personagens que marcaram suas histórias em determinado clube, mas que em algum momento optaram por vestir a camisa do rival, gerando revolta e indignação nas arquibancadas. Antes de pisar na Curuzu, Laidson Iago era apenas um menino de 13 anos que chamava atenção no futsal da Tunaluso. Baixinho, franzino e ligado no 220, ganhou o apelido de Pikachu, que o acompanharia pelo resto da carreira. Alguns anos depois, agora integrado à base do Paysandu, foi promovido à equipe principal e apenas 11 dias após a estreia como profissional, marcou seu primeiro gol contra o Águia de Marabá, dando início a uma bela história no clube. Em 2013, Iago balançou as redes 6 vezes na conquista invicta do título estadual. No mesmo ano, marcou outros 9 gols na disputa da Série B, mas nem isso foi suficiente para evitar a queda do Papão para a Série C. Na temporada seguinte, ganhou ainda mais protagonismo no elenco e já tinha até música da torcida. Foi peça importante no retorno à segundona e a essa altura, seu nome já começava a ganhar espaço na imprensa do eixo. O auge da passagem pelo clube veio em 2015. Pikachu marcou contra Fluminense e Botafogo, atingiu a marca de 200 jogos na carreira com a camisa bicolor e fechou o ano com 20 gols, número que jamais conseguiria repetir na carreira. Naquele momento, tornou-se praticamente impossível para a equipe belenense segurá-lo. Pikachu já era cobiçado no mercado e acabaria contratado pelo Vasco, que vivia um período turbulento. No Rio de Janeiro, Iago ganhou ainda mais projeção nacional e virou jogador decisivo aos olhos da torcida. Mas nem tudo eram flores. O ciclo em São Januário se encerrou em 2021, após uma temporada bem abaixo do que ele já havia entregue. Já consolidado como ponta e meia direito, Pikachu chegou livre ao Fortaleza. Por lá, foi decisivo em vários momentos, mas viveu altos e baixos. Livre de contrato após a queda do Fortaleza, Iago Pikachu precisava trabalhar, como qualquer profissional do mercado. Que destino escolheu? Justamente o Remo, que voltava à elite após mais de 30 anos. Confesso que eu já pensava em fazer mais uma edição dessa série, mas não achava que esse caso se comparasse a outras trairagens que já mostramos por aqui. Mesmo que a torcida do Papão ficasse revoltada, já tinham se passado mais de 10 anos desde a saída do cara do clube. Até que... Então, só pra gente deixar claro, Iago Pikachu, antes de ser profissional, era remista. É isso aí. O problema é que ele já havia metido essa daqui. Quando você era moleque, você torcia pra quê? Molequinho, torcia pra quê? Molequinho. Paysandu. Paysandu. Você não tá falando isso só porque você é da torcida do Papão, não, né? Não, Paysandu. Sempre foi Papão. Sempre fui Papão. Era óbvio que as declarações enfureceram o torcedor bicolor, ainda mais no início do ano, logo depois de mal cicatrizar a ferida de uma das piores campanhas da história do clube na Série B, culminando em mais um rebaixamento para a Série C. Queria saber se tem aqui um time no Brasil que o Pikachu não jogaria. Tem algum ou você tá... Só no Remo, eu acho. No Remo não jogaria de jeito nenhum? Não jogaria no Remo, não. As reações nas redes sociais foram intensas, algumas inclusive criminosas. Não será fácil para os torcedores do Papão assistirem Iago Pikachu de azul marinho na televisão. Bora dar uma variada e colocar um técnico nessa conversa, já que nem sempre é só o jogador que pula a cerca. Um dos casos mais marcantes dos últimos anos aconteceu com Vitor Pereira, um nome já bem consolidado no futebol graças aos títulos conquistados por onde passou. O português chegou ao Corinthians em 2022, substituindo o amplamente criticado Silvinho, e não demorou para dar uma nova cara à equipe, mesmo com um elenco envelhecido e pressionado por resultados. Já no Paulistão, era nítida a evolução na capacidade de pressão ofensiva e na organização da saída de bola. Finalmente, o bando de loucos tinha a sensação de estar vendo um time bem treinado. Mesmo com a eliminação na semifinal para o São Paulo, a confiança no trabalho permanecia intacta para boa parte da torcida. Na Copa Libertadores, o Timão caiu no grupo do Boca Juniors, venceu em casa e arrancou o empate fora, mesmo jogando com um a menos durante boa parte do segundo tempo. Meu povo,
novo, eu não sei se vocês lembram qual era o trio de zagueiros na época, mas eu refresco a memória. Robson Bambu, Raul Gustavo e João Victor. Dá para entender a dimensão do que estava sendo o trabalho do cara, só que havia um problema evidente na forma direta com que Vitor conduzia as coletivas de imprensa. Ele passou a colecionar frases marcantes que nem sempre caíam no gosto da torcida. Quando foi questionado sobre a insatisfação de Roger Guedes atuando como centroavante e não aberto pela esquerda, respondeu: eu também queria treinar o Liverpool, não é? Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Alguns meses depois, quando perdeu em casa por 1-0 para o Palmeiras no Brasileirão, foi questionado sobre o medo da demissão e soltou mais uma pérola. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Ter medo de perder o emprego? Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe que eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser. Mesmo com esse jeitão controverso, Vitor Pereira seguia entregando resultados. Nas oitavas da Liberta, o adversário voltou a ser o Boca, com o último jogo decisivo marcado para a Bombonera. Mais uma vez, tirou leite de pedra de um elenco limitado e confiou plenamente em Cássio para classificar o Corinthians na Argentina. Nas quartas, o Timão teve que encarar o Flamengo. Mesmo com uma diferença enorme de elenco, ainda conseguiu competir, mas não foi o suficiente para segurar o ímpeto rubro-negro ao longo dos 180 minutos. Sem tempo para lamentar, o Timão se recuperou e chegou à final da Copa do Brasil, sendo novamente superado pelo Flamengo. Ainda assim, terminou o Brasileirão na 4ª colocação, à frente do próprio rival carioca. Era natural que a diretoria colocasse como prioridade a renovação de contrato para a temporada seguinte. Mas aquele Vitor Pereira, sem papas na língua, desapareceu quando o assunto passou a ser a sua permanência. Com o receio de manchar o conceito que havia construído no clube, ele passou a enrolar a diretoria com discursos que gostaria de ficar, mas que precisava resolver questões familiares. É aí que surge de forma recorrente a doença da sogra como fator decisivo. Afirmando que não assumiria nenhum clube no ano seguinte para cuidar da família, optou por não renovar com o Corinthians. Em entrevista à ESPN, disse: "Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa." Agora, imagina a reação do corintiano, que ainda tentou demonstrar empatia e apoio diante da justificativa apresentada, para depois ver Vitor Pereira assinando com o Flamengo, justamente o grande algoz do clube ao longo de 2022, apenas 2 semanas depois dessa declaração. Para muita gente, não só corintianos, usar uma situação tão grave como justificativa, quando poderia simplesmente ter sido honesto desde o início, foi bem sujo. No fim das contas, sua passagem pelo Flamengo não deixou legado esportivo e Vitor Pereira passou a ser visto como um dos grandes traidores do Corinthians em tempos recentes. Dizer pra vocês, faltou coragem, faltou muita coragem. Tomara que não lhe falte coragem para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e suas impressões nos comentários. Quando falamos em traição no futebol, é quase automático pensar em Luís Figo. Inclusive, a história dele já apareceu na primeira edição dessa série. Mas existe um caso que para muitos consegue ser ainda mais pesado. Já ouviu falar em Maurice Johnston? É preciso compreender um pouco da rivalidade entre Celtic e Rangers, o famoso Old Firm. Na Escócia, religião nunca foi apenas fé, sempre foi um posicionamento social e político. Quando isso se mistura com o futebol, o resultado é uma das rivalidades mais intensas e violentas da história do esporte. Mo Johnston, por exemplo, era um jogador abertamente católico que defendeu o Celtic por 3 anos. Ele era um centroavante oportunista e marcou 52 gols em 140 jogos. Foi campeão da Liga e da Copa Escocesa. Além disso, também era o símbolo da esperança de um clube que vinha de grandes dificuldades financeiras e passava a perder o protagonismo durante o começo dos anos 80. Com todo o destaque atuando pelo clube e seleção escocesa, recebeu uma proposta do Nantes, na França. A diretoria vendeu Johnston e a torcida até ficou na boa, pois entendia os problemas. Dentro dos clubes, haviam políticas rígidas com relação à contratação de jogadores de outras ideologias, até que chegamos em 1989. De acordo com Billy McNeill, técnico do Celtic na época, o atacante ligou desesperado para voltar depois de 2 anos na França. Foi então que a diretoria enviou uma carta de intenção,
já que ainda não poderia assinar com o clube devido à janela de transferências estar fechada. Johnston assinou a carta, posou para fotos com a camisa do Celtic e parecia um retorno tranquilo ao clube que lhe projetou. Inclusive, deu essa entrevista no dia. I've finished my career here. I don't want to play for anybody else, so I don't want any speculation about me going anywhere else. I just want to play for Celtic, that's. Mas não eram esses os planos de Graeme Souness, técnico dos Rangers. Ele enxergava em Mo a peça que faltava para montar o time perfeito e chegar longe nas competições europeias. Good evening. Glasgow Rangers today ended their long-standing policy of not signing Roman Catholic footballers, and they did so in the most dramatic fashion, securing the transfer of the former Celtic star Maurice Johnston from the French club Nantes. The news is doubly controversial because just weeks ago it looked certain that Johnston would be returning to Celtic before that deal broke down amid legal threats. A janela abriu, Johnston foi anunciado nos Rangers e ambas as torcidas ficaram enfurecidas. Os apoiadores do Celtic pelo simbolismo da traição. Devastated. Absolutely devastated. Totally out of question. I think he's a little traitor. He's a mercenary for money. Já os do próprio clube que passaria a defender, revoltados com o fato de ser o primeiro jogador católico a vestir aquela camisa em um bom tempo. What's your reaction to Maurice Johnston? It's terrible. Why is that? Because he's a Roman Catholic. Are you going to continue to be a Rangers supporter? I don't know, I'll have to decide that. A parada só acalmou com a própria torcida quando ele marcou nos acréscimos para dar a vitória no primeiro Old Firm que disputou. Ele acabou jogando muito nos Rangers, era um jogador importante, mas nunca foi bem quisto. Dia 27 de novembro de 2021, final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. A bola mal começa a rolar e aos 5 minutos, Rafael Veiga abre o placar para o Verdão, deixando o clima tenso para os rubro-negros. Foi só aos 27 do segundo tempo que Gabigol deixaria tudo igual, levando a partida para a prorrogação. O jogo recomeça no tempo extra e 4 minutos depois, Andreas Pereira recebe uma bola aparentemente simples, mas não consegue fazer o domínio e acaba entregando nos pés do centroavante do Palmeiras. Aquele momento foi simbólico por diversos motivos. O erro de Andreas custou ao Flamengo cerca de 50 milhões de reais, valor aproximado da diferença entre a premiação destinada ao campeão e ao vice da Libertadores. Muitos também aproveitaram a situação para zoar, principalmente porque Andreas entregou a bola nos pés de Daverson, talvez o jogador mais polêmico do futebol brasileiro quando o assunto é provocação. Mas o ponto principal, na realidade, é a natureza da falha. Libertadores é final de jogo único, sem margem para esse tipo de vacilo. Ainda mais se tratando de uma bola fácil, não tem como defender o Andrés. Depois daquele episódio, foi impossível conter os sentimentos aflorados da torcida. It was, straight hell, I arrived back in Brazil. There were people, on the bus trying to destroy the bus, trying to attack you at your house. We had to stop the bus early, get another car, and the car that we drive there is not a normal car, it's bulletproof car. Ele permaneceu no clube até o fim do contrato e, embora tenha sido alvo dos protestos mais intensos, também houveram torcedores que tentaram compreender que, por mais doloroso que fosse, aquilo havia sido apenas um erro. Infelizmente foi um momento que não tinha como errar. Acho que agora a atenção vai ser dobrada, em todos os sentidos. Levanta a cabeça, irmão, não se abala não, porque tem qualidade, tem potencial, tá no maior clube do mundo, que é o Flamengo, e ano que vem a gente vai ganhar, irmão. De volta ao Fulham, Andreas reencontrou o bom futebol, se tornou um jogador mais equilibrado e voltou a viver ótimos momentos. Ainda assim, o sentimento de culpa nunca desapareceu completamente. Em diversas entrevistas, independente do veículo, ele sempre deixou clara a vontade de um dia retornar ao Flamengo. E eu tenho certeza ainda que no futuro eu vou voltar pro Flamengo. Faz parte do plano. No Brasil, com certeza o lugar que eu só pensaria em Flamengo. Só Flamengo? Só Flamengo. Com o passar do tempo, no entanto, Andreas passou a ser sondado por outros clubes brasileiros, especialmente pelo Palmeiras. A conversa sobre o retorno ao Brasil mudou de tom. Já não era mais exclusivamente sobre voltar ao Flamengo, mas sobre manter as portas abertas. Em 29 de agosto de 2024, Andreas Pereira foi oficialmente anunciado pelo Palmeiras, em uma negociação avaliada em cerca de 12 milhões de euros. A recepção da torcida palestrina não poderia ser melhor. As redes sociais do clube e do atleta foram inundadas de mensagens. O primeiro encontro aconteceria em outubro de 2025, pelo Brasileirão.
71 mil torcedores lotaram o Maracanã e vaiaram cada toque na bola. O xingaram em cada olhar para a arquibancada. Era um clima que exalava hostilidade. Quis o destino que o segundo encontro fosse ainda mais marcante. Novamente em uma final de Libertadores. O time de Abel Ferreira estava irreconhecível. Aceitou o jogo do Flamengo durante os 90 minutos e foi derrotado. O tetra era do Mengão e com a conquista, a oportunidade de todo flamenguista não deixar barato. Para os rubro-negros, Andreas agora não morrerá mais devendo.